seguindo aqui, a gente vai falar agora um pouquinho de pronome indefinido, né? O que é um pronome indefinido, né? Aqui no slide a gente vai ter uma explicação. Ele é utilizado para quando o que se está falando é indefinido, vago, em terceira pessoa, né? Então, como que isso vai funcionar? Não é nada de muito diferente do que a gente tem na língua portuguesa, tá, gente? É só quando a gente vai falar de algo que não está tão definido, não está tão fechado, é vago, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? I have some friends in New York, né? I have, então a gente vai ter esse possessivo, né? Eu tenho. Some friends in New York, então alguns amigos em Nova York. Aí é uma coisa que a gente fala no português, né? Eu conheço umas pessoas naquela escola. Eu tinha alguns amigos que trabalhavam comigo naquele lugar, né? Eu conheço algumas pessoas naquele país, naquela cidade, né? Eu tenho alguns parentes, não sei aonde, né? A gente diz, não é uma coisa definida, né? Alguns pode ser 2, pode ser 20, pode ser 200, né? A gente não define, né? Então, aqui a tradução disso é exatamente o que eu falei, né? Eu tenho alguns amigos em Nova York, né? Eu conheço algumas pessoas em Nova York, né? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, a gente não está definindo exatamente. Não estou dizendo eu tenho 2 amigos em Nova York, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 20, né? Eu tenho alguns. Então, a gente vai estar usando some, né? Que é utilizado em frases afirmativas. Então, é alguns, né? Um outro exemplo é o let's hang out sometime, né? Então, let's hang out. Hang out é uma expressão que tem um sentido na língua inglesa de sair, passear, né? Passar um tempo com alguém, vamos, né? É o hang out, é sair com alguém, é passar um tempo com alguém, né? Então, você convidar alguém para sua casa, para um restaurante, para passear, para passar um tempo, né? Então, o hang out, ele é uma expressão da língua inglesa que tem esse sentido de passar tempo, passear e etc. Né? Então, estou convidando alguém. Seria o que a gente tem na língua portuguesa, é o vamos se ver, né? Vamos sair algum dia, alguma hora, né? A gente tem isso, né? Algum dia, alguma hora. Vocês não tá marcando, tá dizendo, vamos. Agora quando, só Deus sabe, né? Então, sometime é alguma vez, alguma hora, né? Né? O sometime, se vocês forem perceber, né? Como a gente tem tudo aqui, né? A gente tem o some, que é como ali em cima, né? Algum, né? Então tem esse sentido de algum, né? Esse sentido de quantidade, né? E quando a gente diz sometime é alguma hora, né? Alguma vez, né? Então a gente tem essa ideia de time, que é tempo, né? Então alguma vez, algum espaço temporal a gente vai sair. E esse some mais alguma coisa vai funcionar para todos esses pronomes indefinidos que a gente vai trabalhar. Então a gente tem somebody, né? Body é o quê? É corpo, né? Em inglês. Então a gente tem algum e corpo. Então, alguém, né? É algo, alguém, no sentido de alguma pessoa, né? Someone também, né? Someone. O final é on, né? Então, é um, né? Então, a gente tem esse sentido de alguém, né? De uma pessoa, né? Algo do tipo. Some way ou somehow também funciona da mesma forma. Way, em inglês, é lugar, né? Então, a gente tem... não, lugar não, perdão, caminho, né? É um sentido de não de um local específico, mas de caminhos o qual você pode seguir, né? E somehow, seria algo como, né? A palavra como, né? Como fazer algo, como fazer isso, como chegar não sei aonde, né? Então, way e how, né? Posteriores a esse some, vai ter sentido de alguma coisa, alguma forma, algum jeito, né? Somewhere, né? Where é o que? Tem o sentido de lugar, né? Where é nesse sentido de lugar, de localização. Então, quando a gente vai falar de somewhere, é algum lugar. Something, o final é thing, que é literalmente coisa. Então, a gente tem alguma coisa. Sometime, time, tempo. Então, alguma vez, né? Alguma oportunidade temporal. Aqui seguindo, né? Para a gente falar de pronome indefinido, a gente tem ainda nessa ideia, né? A gente vai usar aqui os pronomes indefinidos para as questões interrogativas ou negativas, né? Porque existem pronomes indefinidos que são utilizados para a gente perguntar algo, né? Para que a pessoa dê essa informação para a gente, né? De algo, alguma coisa que está faltando.
Então, antes a gente viu os positivos e agora a gente está vendo as questões negativas ou interrogativas, né? Então, a gente tem aqui, né, uma listinha para vocês. A gente vai ter o any, que é algum, nenhum, qualquer, anybody, anyone, anyway, anyhow, anywhere, anything. O que é importante a gente perceber aqui? Lembra que eu falei do finalzinho que vai entregar do que eu estou falando? Né? É a mesma situação, gente, só que a gente vai estar trocando o some para any, né? Mas o finalzinho vai continuar entregando pra gente e ele é bem parecido, eles são os mesmos, né? Quando a gente está falando de algo negativo ou positivo. Então aqui a gente tem uns exemplos que são bem parecidos com os anteriores, mas vão trocar essa questão negativa ou interrogativa. Aqui no exemplo, a gente tem primeiro, né, o I don't have any potatoes, que é o negativo, né? Então, se você aqui é eu não tenho nenhuma batata. Né? Então, você foi no feirante, quer comprar uma batata, você tem alguma batata, tal? I don't have any potatoes, né? Então, para perguntar, a gente também vai usar isso, é o do you have any potatoes? Então, a interrogativa também vai usar o any, né? E o negativo também não. Então, vai funcionar igual o some, só que como está mudando o tipo de frase, a gente vai usar o any. Então, novamente, gente, o que é interessante aqui? A gente saber o que essas construções, o que essas palavras significam, né? Quando a gente vai ler um texto. Então, a coisa importante aqui, novamente, eu acho que não é a gente ficar ali batendo, nossa, isso é um pronome definido, isso é um pronome não sei o que, isso é um pronome assado. É a gente entender como eles funcionam, o que eles querem dizer, né? Pra gente não bater neles e, meu Deus do céu, o que é isso? Tá bom? Então, aqui a gente vai funcionar da mesma forma. A diferença é que ao invés de some, a gente vai usar o N. Aqui, também continuando na questão de pronomes indefinidos, a gente vai falar um pouquinho aqui da questão não necessariamente, quer dizer, negativa, né? Só que não daquela forma que a gente viu antes de eu negar uma informação, né? Ah, eu não tenho nenhuma batata, né? Mas no sentido de negar algo ali naquela frase, né? Não na forma de negar uma informação, mas de ser algo negativo mesmo, né? De ser algo que normalmente vazio, por exemplo, né? Então vamos ver uns exemplos que eu acho que vai ficar mais claro, né? Então a gente tem aqui o no, que serve para nenhum, nenhuma, nobody, no one, que é um ninguém, o no way, que é de modo algum, nowhere, que é em lugar algum, e nothing, que é nada. Então, vocês percebem, não é o negar uma informação numa construção de frase, mas é o vazio, é o nada, é o ninguém. Né? Nessa forma negativa do vazio, do zero. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui de quando eu vou dizer, por exemplo, né, você não tem nada para fazer. Né? Você diz, you have nothing to do. Né? Nobody's perfect. Ninguém é perfeito. Você não tem nada para fazer, né? E outro exemplo, ninguém é perfeito. Então, eu estou zerando isso, né? Eu estou dizendo, não existe ninguém perfeito. Nobody's perfect. Né? Então, é interessante a gente ficar ligado nessa situação de quando eu estou usando esse nothing, esse no way, esse nowhere, o que eles querem dizer ali numa construção. O no way ele é algo bem interessante porque ele funciona para dizer de modo algum, né? Mas ele também é uma expressão, né? Também querendo dizer de modo algum, mas algumas vezes no inglês você só simplesmente diz no way. Tipo, quando alguém te conta alguma informação que você não acredita, como se fosse um fala sério, tipo, sério, isso aconteceu mesmo, né? Não de dúvida, mas de um fala sério, meu Deus, entendeu? Então, quando alguém te conta informação, você fica meio, você diz, no way, ela disse isso mesmo, isso aconteceu mesmo, como assim, né? Então, no way, que é de modo algum, também vai funcionar dessa forma, né? There's no way I could do it. Então, eu posso dizer there is, né? Não existe. There is no, né? Que não existe. Way, there's no way I could do it. Então, eu não conseguiria fazer isso, né? De modo algum. Né? Existe essa construção frasal, mas também existe a expressão, né? Que você pode só simplesmente dizer no way, né? Fala sério, que isso, meu Deus, né? Então, bom, com isso a gente finaliza essa parte de pronomes.
né? Novamente, eu queria só reiterar que é importante não decorar essas classificações, que isso não é interessante, né? Se vocês conseguirem pegar isso, ótimo, né? Mas o importante é conseguir identificar eles, né? Saber quais são as funções deles, assim, de uma forma geral, né? Quando é um possessivo, quando não é, quando está referindo, né, quando é negativo, quando é positivo, estou me referindo a quê? Isso é importante vocês terem em mente, né? E qualquer dúvida, nossos contatos estão aí, é só procurar a gente.